Os ensinamentos sombrios de Augusto Cury. A psique humana, revelada a ditadura da mente. O terror interno. Que você não conheceu Augusto Cury, o renomado psiquiatra e escritor brasileiro, desenvolveu uma das teorias mais perturbadoras sobre o funcionamento da mente humana. Sua teoria da inteligência multifocal não é apenas uma explicação científica, é um alerta sombrio sobre como nossa própria psique pode se tornar nossa maior prisão. Segundo Cury, vivemos sob uma ditadura invisível, a ditadura de nossos próprios pensamentos. Ele revela que a mente humana produz milhares de pensamentos por dia, mas a maioria deles são repetitivos, autodestrutivos e completamente fora do nosso controle consciente. Somos, em essência, escravos de uma máquina mental que funciona 24 horas por dia, gerando ansiedade, depressão e sofrimento sem que percebamos. O fenômeno reações adversas aos medicamentos. Quando a mente se torna sua própria inimiga. Dos conceitos mais inquietantes de Cury é o fenômeno reações adversas aos medicamentos, registro automático da memória. Ele demonstra como nossa mente registra automaticamente experiências traumáticas, fracassos e dores emocionais, criando um arquivo mental que nos sabota constantemente. Esses registros se tornam um Genilas Killer, memórias que assassinam nossa paz interior e destroem nossa autoestima. O mais perturbador é que essas janelas killer não surgem apenas de grandes traumas. Elas são formadas por pequenas humilhações do dia a dia, uma crítica no trabalho, um olhar de desprezo, uma rejeição social. Cada microtrauma se acumula em nossa psique, criando uma bomba relógio emocional que pode explodir a qualquer momento. Cury revela que a maioria das pessoas não tem consciência desse processo. Vivemos em uma ilusão de controle, acreditando que somos donos de nossos pensamentos, quando, na verdade, somos marionetes de nossa própria mente. A ansiedade que você sente, a tristeza que te consome, o medo que te paralisa menos, tudo isso é produto de um sistema mental que funciona contra você, a síndrome do pensamento acelerado, a epidemia. Silenciosa. Outro aspecto sombrio dos ensinamentos de Cury é sua identificação da síndrome do pensamento acelerado, SPA. Ele argumenta que vivemos em uma sociedade que está literalmente enlouquecendo. Nossa mente, bombardeada constantemente por informações, estímulos e pressões, entrou em um estado de hiperatividade patológica. A SPA não é apenas uma condição médica, menos é uma sentença de morte para a felicidade humana. Pessoas com pensamento acelerado vivem em um estado perpétuo de agitação mental, incapazes de encontrar paz interior. Elas desenvolvem sintomas como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e uma sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer. O mais assustador é que a SPA está se tornando a norma. Cury observa que crianças cada vez mais novas estão desenvolvendo essa síndrome, criando uma geração inteira de seres humanos condenados à inquietação mental. Estamos criando uma humanidade neurótica, viciada em estímulos e incapaz de experienciar momentos de silêncio e contemplação. A gestão da emoção, o poder oculto que ninguém te ensinou. Cury revela um segredo perturbador. A educação tradicional nos ensina tudo, exceto a única coisa que realmente importa menos: como gerenciar nossas emoções. Passamos anos aprendendo matemática, história e geografia, mas ninguém nos ensina como lidar com a ansiedade, a tristeza ou a raiva. Essa lacuna educacional não é acidental. Uma sociedade de pessoas emocionalmente inteligentes seria muito mais difícil de controlar. Indivíduos que sabem gerenciar suas emoções não se deixam manipular por propagandas, não consomem compulsivamente e não aceitam passivamente situações injustas. Cury ensina
que existem ferramentas específicas para gerenciar a emoção. Há o mesal, redondal, do eu diálogo interno, consciente, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, e o desenvolvimento do eu como autor da própria história. Mas ele também adverte que essas técnicas exigem disciplina e prática constante. Não há soluções mágicas para o sofrimento humano. O assassinato da infância, como estamos destruindo nossas crianças. Um dos aspectos mais sombrios da obra de Cury é sua análise sobre como a sociedade moderna está destruindo a infância. Ele argumenta que estamos criando crianças ansiosas, deprimidas e emocionalmente instáveis, através de uma combinação tóxica de superproteção e superestimulação pace-helicóptero, que não permitem que seus filhos experimentem frustrações naturais. Estão, na verdade, criando adultos incapazes de lidar com as adversidades da vida. Ao mesmo tempo, crianças expostas precocemente a conteúdos violentos, sexualizados ou competitivos desenvolvem transtornos que antes eram exclusivos de adultos. Cury revela que estamos testemunhando uma epidemia de transtornos mentais na infância. Crianças de 5 anos com síndrome do pânico, adolescentes com depressão severa, jovens que se automutilam por não conseguirem lidar com a pressão social. Estamos literalmente assassinando a inocência e a espontaneidade infantil em nome do progresso e da eficiência. A solidão digital, a nova forma de isolamento humano. Cury identifica um paradoxo perturbador da era digital. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente e, ao mesmo tempo, tão isolados emocionalmente. As redes sociais, que prometiam aproximar as pessoas, criaram uma nova forma de solidão, menos mais profunda e mais devastadora que o isolamento físico. Ele demonstra como as redes sociais alimentam nossa necessidade de aprovação externa, criando uma dependência patológica de likes, comentários e validação virtual. Pessoas passam horas construindo uma versão idealizada de si mesmas online, enquanto sua vida real se deteriora lentamente. O resultado é uma geração de zumbis digitais, seres humanos fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Eles vivem em um estado de ansiedade constante, sempre checando seus dispositivos, sempre comparando suas vidas com as vidas aparentemente perfeitas de outros nas redes sociais. Indústria da infelicidade. Como o sistema lucra com seu sofrimento. Cury revela uma verdade perturbadora sobre nossa sociedade. Existe uma indústria inteira que lucra com o sofrimento humano. Empresas farmacêuticas que promovem a medicalização excessiva de problemas emocionais. Corporações que exploram nossas inseguranças para vender produtos. Mídia que bombardeia nossa mente com notícias negativas para manter nossa atenção. Essa indústria da infelicidade tem interesse em manter as pessoas em estado de carência emocional permanente. Consumidores ansiosos e deprimidos são mais fáceis de manipular, mais propensos a gastos impulsivos e menos capazes de questionar o status quo. Cury ensina que a verdadeira revolução não é política ou econômica, menos é psicológica. Quando aprendemos a gerenciar nossas emoções e pensamentos, nos tornamos menos vulneráveis à manipulação externa. Desenvolvemos uma autonomia emocional que nos permite fazer escolhas conscientes ao invés de reações automáticas. O caminho da libertação, tornando-se autor da própria história apesar da aparente escuridão de suas revelações. Cury oferece um caminho para a libertação. Ele ensina que podemos nos tornar autores de nossa própria história ao invés de meros espectadores de nosso sofrimento. Isso exige coragem para enfrentar nossos medos, disciplina para reprogramar nossos padrões mentais e sabedoria para distinguir entre o que podemos e não podemos controlar
A jornada de autoconhecimento que Curie propõe não é fácil nem confortável. Ela exige que olhemos para nossos aspectos mais sombrios, que enfrentemos nossas limitações e que assumamos total responsabilidade por nossa vida emocional. Mas é apenas através dessa jornada que podemos alcançar a verdadeira liberdade psicológica. Ensinamentos de Augusto Cury não oferecem soluções mágicas ou promessas de felicidade instantânea. Eles oferecem algo mais valioso: a verdade sobre nossa condição humana e as ferramentas para transformá-la. Em um mundo que prefere ilusões confortáveis, essa verdade pode ser perturbadora. Mas é apenas enfrentando essa perturbação que podemos começar nossa jornada em direção à verdadeira sanidade mental.